Olá a todos, sou Kitty Pavlich, juntamente com Kennedy, Jessica Talov, Jesse Waters e Brian Kilmeade. São 5 horas em Nova York e este é o The Five. A Suprema Corte está reprimindo juízes desonestos que acham que sabem mais do que 77 milhões de americanos que votaram na agenda do presidente Trump. O Tribunal Superior, com uma decisão de 6-3 que limita o uso do termo de liminares nacionais. Como você pode ver neste gráfico, Trump é o MVP em comparação a outros presidentes quando se trata de liminares nacionais, com 47 dando uma volta olímpica na sala de imprensa e listando todas as coisas que agora ele está livre para implementar. Este foi um abuso colossal de poder que nunca ocorreu na história americana antes das últimas décadas. Agora podemos entrar com um processo rápido para prosseguir com essas inúmeras políticas. Aquelas que foram erroneamente impostas em nível nacional, incluindo a cidadania por direito de nascimento, o fim do financiamento de cidades santuários, a suspensão do reassentamento de refugiados, o congelamento de financiamentos desnecessários, a proibição de contribuintes federais pagarem por cirurgias transgênero e inúmeras outras prioridades do povo americano. Temos muitos deles. Eu tenho uma lista inteira. Mas, naturalmente, a mídia liberal e os democratas estão desmoronando com a perda de sua ferramenta favorita para impedir isso: a agenda de Trump. Isso parece uma grande vitória para o governo Trump e provavelmente pode desencadear o caos agora em todo o país. Há duas coisas que resultam disto: Caos e confusão. Imprudentes sem precedentes. Eles desferiram um golpe mortal no Estado de Direito. O presidente X está muito mais poderoso do que era às 9h55 esta manhã. E outra decisão importante: a Suprema Corte também decidiu a favor dos pais religiosos de diferentes origens religiosas que queriam tirar seus filhos da leitura de livros infantis que vão contra suas crenças. O presidente Trump saudou isso como uma grande vitória para os pais. O presidente Donald Trump é uma decisão excelente para os pais. É realmente uma decisão para os pais. Eles perderam o controle das escolas. Eles perderam o controle sobre seus filhos. E isso é uma vitória tremenda para os pais. E eu não estou surpreso com isso, mas estou surpreso que tenha chegado tão longe. Foi preciso que nós aguíssemos para trazer a vida de volta ao normal. Então, é maravilhoso. É sobre os pais. E eu continuei dizendo: nós vamos devolver a vocês seus direitos parentais. Eles foram tirados. E isso é uma vitória tremenda para os pais. Certo. Jesse, segundo a esquerda, o caos está se espalhando por todo lado por causa dessas decisões. A existência contra Trump está oficialmente morta. Isso era a única coisa que estava atrasando tudo isso. Sem dúvida, é um golpe duro. Tudo o que nos resta são os protestos. A guerra judicial fracassou. Esses maníacos das liminares fracassaram. A instrumentalização falhou. Você não pode ser o partido dos advogados. É só isso que eles são. Eles são o partido dos advogados. Eles vão ter que começar a convencer as pessoas e legislar, sabe? Fazer o que deveriam estar fazendo. E eles também, quando perdem casos como esse, perdem o argumento moral, porque toda a mensagem deles tem sido essa, que Donald Trump é um tirano, que ele está pisoteando a Constituição, destruindo os direitos de todos e quebrando a lei. Mas, no fim das contas, quando essas decisões são tomadas, é a esquerda que está quebrando a lei ao se opor a Donald Trump. Então isso abre caminho para todas as coisas boas que Donald Trump acabou de listar. Eu estou me divertindo principalmente vendo a Amy Coney Barrett dar uma bronca na Justice Jackson. Do jeito brilhantemente acadêmico deles, todos estão basicamente chamando ela de tapada. E a gente já sabia que ela era tapada porque ela não conseguiu definir o que era uma mulher. Mas eles estão basicamente dizendo que, nos seus votos divergentes, ela não fundamenta nenhum dos seus argumentos em jurisprudência. Ela está simplesmente inventando as coisas. E todos os outros juízes concordam que essa mulher simplesmente não é qualificada. E aí você olha para o legado do Biden. Ele nos deu a Kamala Harris e nos deu a Justice Jackson. E você tem que olhar e pensar, uau, que decisão ruim. E Kennedy, não só eles estão inventando coisas e não se baseando em nada.
Em termos de jurisprudência, eles também estão sendo hipócritas porque Helena Kagan, uma juíza que não gostou dessa decisão há 2 anos, disse que não se pode ter um único juiz distrital impedindo a agenda de um presidente devidamente eleito em todo o país. Sim. E eu queria que fosse uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. E eu não gosto de ver essas decisões serem tomadas com base em critérios ideológicos, porque muitas vezes, e eu acredito que foi a juíza associada Sotomayor quem apontou, sabe, eles deveriam ter muito cuidado porque, quando houver um presidente de esquerda, ele vai emitir uma ordem executiva sobre armas, e isso é algo que realmente me assusta. E eu acho que eles destacaram a importância de ter muito cuidado com ordens executivas tentando desfazer aspectos da Constituição, quando este presidente e outros republicanos sempre defendem o originalismo e a adesão ao texto da Constituição como foi escrito, e não como eles interpretam agora de forma muito subjetiva. Isso é algo que o presidente Obama gostava de fazer. Isso é algo de que os democratas gostam um pouco mais. E eu acho que os conservadores precisam ter muito cuidado com isso, porque se esse for o precedente estabelecido, então eles vão simplesmente pegar todo e qualquer outro aspecto de que não gostam. Sabe, aquela terceira emenda de alojar soldados. Fiquem atentos. Eles vão acabar todos dentro da sua casa. Terá marinheiros em casa, Jesse. Sua conta do supermercado vai ficar bem alta. Sua conta do supermercado vai ficar bem alta. Mas, Brian, muita da estratégia do governo Trump com essas ordens executivas é justamente forçar questões como a cidadania por nascimento. Para a Suprema Corte realmente obter algum esclarecimento sobre coisas como a 14ª emenda, por exemplo. E como o presidente disse hoje durante sua coletiva de imprensa, ele realmente sente que agora pode avançar com sua agenda, que foi tão impedida por essas liminares nacionais nos primeiros 5 meses do seu segundo mandato. E você não acha, Kate, que eles realmente precisam ir além e começar a fazer algo além da legislação? Sim, além do presidente. Quando ele terminar com o grande e belo projeto de lei, eles deveriam realmente fazer alguma coisa. Achei interessante que, das 64 liminares que ele recebeu no primeiro mandato, agora são 45 no próximo, e 92% foram de juízes indicados pelos democratas. Então estamos apenas seguindo linhas ideológicas. É o seguinte, eles poderiam ter feito algo quase tão eficaz e dito: você pode parar de escolher jurisdições para entrar com processos e tornar isso mais interessante? Se for um juiz democrata, você leva seu caso para uma cidade simpática à sua causa e impede o presidente de agir. Vai ser interessante, porque eles vão assinar mais ordens executivas. Eles vão entregar isso para um juiz distrital. Esse juiz distrital, odiando Trump, espera aí, a Suprema Corte tomou uma decisão? Ou ele para isso? Deixa-se desenrolar. Então talvez ainda vá haver atraso. Por fim, Amy Cordon Barrett, que foi criticada pelo presidente há pouco tempo, basicamente dizendo que escolheu a pessoa errada. Ela criticou, como você mencionou, Jesse, criticou a Ketanji Brown. Não vamos nos alongar sobre o argumento da juíza Jackson, que vai contra mais de 2 séculos de precedentes, sem falar na própria Constituição. E ela continua dizendo que, quando juízes emitem liminares para bloquear políticas como as que o governo Trump está tentando implementar, eles não podem aplicar a liminar a mais pessoas além das partes envolvidas. Mas Barrett disse que esse tipo de ordem, muitas vezes chamada de liminar nacional, é um exagero judicial. Só estou apontando o problema no raciocínio dela. Vamos ver onde isso vai dar. Mal posso esperar para que a questão da cidadania por nascimento venha à tona em setembro. Porque, se você analisar isso de quase todos os ângulos, está sendo abusado. Os democratas também não deveriam querer ver isso sendo abusado. Bem, seria exatamente esse o caso. E, de fato, a situação que se apresenta diante de nós é precisamente aquela que se esperaria. Para um cavalheiro que está profundamente acostumado e familiarizado com as nuances e particularidades do caso de Maryland, com todas as suas complexidades legais, precedentes históricos e implicações sociais, esta situação específica não será, de forma alguma, um precedente que possa ser aplicado ou estendido para o país inteiro. É crucial entender que as especificidades do caso de Maryland, embora relevantes para o contexto local e para a experiência desse cavalheiro em particular, possuem características tão singulares que as tornam inadequadas para servir como um modelo ou uma base para decisões em uma escala nacional. As leis, as circunstâncias sociais,
Os precedentes jurídicos e até mesmo a cultura legal de Maryland podem diferir significativamente de outras regiões do país, tornando inviável a generalização de um caso tão específico. Portanto, a experiência e o conhecimento desse cavalheiro, embora valiosos para a compreensão do caso em questão, não podem ser transpostos para o cenário jurídico e social mais amplo do país, onde outras variáveis e contextos devem ser considerados com a devida atenção e profundidade. A singularidade do caso de Maryland impede que ele se torne um paradigma universal, e qualquer tentativa de aplicá-lo indiscriminadamente em todo o território nacional seria uma simplificação excessiva e potencialmente prejudicial, ignorando as diversas realidades e sistemas legais que coexistem no país. Certo, mas a classe, do jeito que eu entendo. E eu não sou advogado, mas eu sou. Acho que o importante é que o caso é muito literato. É isso que você pode ter. Você não precisa ter assinantes. Pode ser toda uma classe de pessoas. Obviamente, não precisa ter o nome de todos. Então, se eles obtiverem proteção para um certo grupo de pessoas, então isso poderia ser, entre aspas, universal. Então você acabará com injunções universais. Isso simplesmente passará pela raiz da ação coletiva. Será interessante ver essas grandes questões chegarem ao seu ponto. Nos vemos. A seguir, para conferir nossas entrevistas mais quentes e análises mais convincentes, você não encontrará isso em nenhum outro lugar.